boa noite. Olá, boa noite. Marcos Valério é condenado no Mensalão Tucano a 16 anos de prisão. O publicitário já cumpre pena de 37 anos pelo Mensalão petista. O Supremo julga amanhã a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Ela é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro na campanha eleitoral. Polícia Federal vai ouvir o chefe da reforma na casa de uma filha de Temer. Ele é funcionário da empresa do Coronel Lima, velho amigo do presidente. Empregado da OAS conta ao juiz Sérgio Moro detalhes das obras no sítio atribuído a Lula. Todo o material era comprado com dinheiro vivo e não se usava o crachá da empreiteira. Dolly fecha a fábrica no interior paulista e demite 700 pessoas. A empresa é acusada de sonegar impostos e está com as contas bloqueadas. Após a decepção na estreia, a seleção treina para pegar a Costa Rica na sexta-feira. Neymar, Paulinho e Thiago Silva ficaram de fora para se recuperar, mas não preocupam. O Jornal da Gazeta volta depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! If you get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Chery. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Os fatos que fazem o mundo girar. Os fatores que fazem o dia correr. As nuances da notícia, sob vários pontos de vista. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Justiça de Minas condena o publicitário Marcos Valério e 2 ex-sócios dele no Mensalão Tucano.
Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, também publicitários, foram condenados a 16 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de peculato, que é o desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o Mensalão Tucano foi um esquema de corrupção que teria desviado cerca de 3,5 milhões de reais de estatais mineiras. E ocorreu durante a campanha eleitoral pela reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas Gerais em 1998. Os recursos, segundo os procuradores, foram intermediados por agências de publicidade ligadas a Marcos Valério e aos ex-sócios. Os três já tinham sido condenados pelo Supremo Tribunal Federal no mensalão petista. Marcos Valério, no esquema de corrupção no governo Lula, cumpre pena de 37 anos. Ramon Rollerbach, 27 anos e Cristiano Paz, 23 anos. Eles estão presos em Minas Gerais. No mensalão tucano, o ex-governador Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão. Ele começou a cumprir a pena no dia 23 de maio. Por ter comandado o estado de Minas, ele está preso num batalhão do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. Azeredo sempre negou as acusações. As defesas de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach afirmaram que vão recorrer. E ao sentenciar os três, a juíza Lucimeire Rocha disse que as consequências do crime atribuídos a eles são nefastas à população, uma vez que, quando recursos públicos são desviados, resta subtraído do povo, destinatário dos serviços públicos, o direito de viver melhor, com mais igualdade de acesso, de acordo com os altos impostos pagos neste país. Em março deste ano, Marcos Valério assinou acordo de delação com a Polícia de Minas. No ano passado, fez o mesmo, mas com a Polícia Federal. Aos investigadores, prometeu revelar outros esquemas de corrupção. Após denúncia de detento, polícia apreende pendrive, anotações e chocolate em celas do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-senador Luiz Estevão, no complexo da Papuda, no Distrito Federal. As buscas foram autorizadas pela Justiça. O detento contou que políticos estavam recebendo regalias na prisão. Os chocolates e as anotações seriam do ex-ministro Gedel e os 5 pendrives de Estevão. Os 2 ficam em celas separadas. Segundo a Polícia do Distrito Federal, o ex-senador tentou se livrar de um pendrive jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e vai passar por perícia. Agora a investigação quer saber como os itens entraram na Papuda. Em 2016, Luiz Estevão, condenado por desvio de dinheiro público destinado à construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ficou no isolamento por 10 dias. Na cela dele, os agentes encontraram itens proibidos. No ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de ter financiado uma reforma no local, onde está preso. Já Gedel Vieira Lima, ex-articulador de Temer, está detido desde setembro, após a Polícia Federal encontrar um bunker com 51 milhões de reais em dinheiro vivo. O montante estava em malas e caixas num apartamento de Salvador. Para a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro estava dividido em propina da Odebrecht, repasses do doleiro Lúcio Furnaro e desvios de integrantes do MDB. Gedel alega que os valores são fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, será julgada amanhã pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caso seja condenada, Gleisi pode ficar fora das eleições de 2018. Esse será o segundo julgamento de uma ação penal contra um réu com prerrogativa de foro da Operação Lava Jato. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita em setembro de 2016 por unanimidade pela segunda turma da Corte, composta por Celso de Mello, ministro revisor da Lava Jato na turma, Edson Fachin, relator da Lava Jato, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. No documento, Gleisi, seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo,
Leonardo e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues são acusados de solicitar e receber R$1 milhão oriundos de um esquema de corrupção instalado na diretoria de abastecimento da Petrobras, que teria favorecido a campanha de Gleisi ao Senado em 2010. O primeiro parlamentar condenado pela corte no âmbito da Operação Lava Jato foi o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, que recebeu a pena de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso chegou ao Supremo em março de 2015. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do julgamento de Gleisi Hoffmann no STF. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira o processo em que Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, é acusada de desviar R$1 milhão em verbas roubadas da Petrobras para sua campanha ao Senado em 2010. Gleisi é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro. Será o segundo julgamento no Supremo de uma pessoa encrencada na Lava Jato. No primeiro, o deputado Nelson Meurer, do PP, foi condenado a 13 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia. A proximidade do julgamento levou Gleisi a diversificar o repertório de temas que trata nas redes sociais. Antes, a senadora dedicava 100% de suas manifestações à defesa da inocência de Lula e do direito do presidiário de concorrer ao Planalto. Agora ela se iguala ao grande líder, autodenominando-se mais uma vítima da mesma engrenagem que produz delações sem provas para moer o PT. A eventual condenação de Gleisi aprofundaria o abismo petista, tornando o PT mais coerente. Com filiados ilustres atrás das grades e um candidato à presidência ficha suja, a legenda teria no comando uma condenada por corrupção em última instância. Mas a firmeza com que Gleisi se diz perseguida parece afastar essa possibilidade. Uma característica curiosa da corrupção se observa no PT. Os corruptos estão sempre nos outros partidos. Boa noite. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flanduli entrevista Paulo Scaff, presidente licenciado da Fiesp e pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo. Moradores relatam arrastão na Radial Leste, próximo ao metrô Belém, aqui em São Paulo. O caso ocorreu neste fim de semana. A Polícia Militar diz que foi acionada, mas não confirma se houve vítimas. O vídeo mostra o momento em que motoristas assustados, parados no trânsito na Radial Leste, sobem no canteiro central para contornar e pegar a pista no sentido contrário. Não dá para ver na imagem o que está bloqueando a passagem, mas é possível perceber a presença de pessoas na pista, entre os carros, que tentam fazer a volta para fugir. Também há correria na calçada. O tumulto aconteceu na altura da rua Jaibarás com Alcântara Machado, bem perto do viaduto Bresser, onde a calçada está tomada por barracos. O incidente foi no último sábado, por volta das 7 da noite, momento em que a Polícia Militar diz ter recebido chamados que relatavam a ocorrência de um arrastão na pista. A PM não soube dizer se motoristas chegaram a ser roubados, mas informou que enviou para cá policiais especializados no controle de distúrbios e chegou a acionar a tropa de choque. Ao comentar o vídeo que circula nas redes sociais, um homem relatou que viu mascarados entre os carros. Meu irmão estava aqui e ele comentou que estava tendo uma arrastão aqui na Radial, né? E... Alguém foi roubado? Sim, ele falou que alguém foi roubado, mas ninguém sabe quem foi, simplesmente um arrastão, entendeu? Agora há pouco, a Secretaria de Segurança Pública também informou que não houve registro de arrastão ou roubos na Radial Leste no último sábado. A Prefeitura lançou a primeira edição do programa Selo de Direitos Humanos e Diversidade para incentivar a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, e a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Heloísa Arruda, participaram do evento. Segundo a prefeitura, o objetivo é fazer com que 150 empresas façam adesão voluntária ao selo municipal de princípios de direitos humanos e diversidade. Com isso, espera-se que grupos em situação de vulnerabilidade tenham mais oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.
Dados de 2015 mostram que de 200 empresas fornecedoras da Prefeitura Paulista, apenas 8% tinham políticas de igualdade de oportunidades para negros e brancos. E apenas 17% promoviam igualdade de gêneros entre os funcionários. Além disso, muitas afirmaram não ter programa de inserção profissional para a população trans e pessoas em situação de rua. Já pedi à secretária Luísa que não descanse enquanto a gente não conseguir ir um pouco além. E quem sabe tratar de forma diferente os desiguais. Tratar nas licitações que a Prefeitura faz com alguma exclusividade essas empresas que possuem esse selo. Se a empresa ajuda aqueles menos favorecidos, ela também precisa ter ajuda do poder público. Polícia Federal intima funcionário da Argeplan, empresa do Coronel Lima, amigo do presidente Temer, para prestar esclarecimentos. A suspeita é que ele seja um elo importante na investigação sobre repasses da empresa para pagar a reforma da casa da filha do presidente Temer. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Andréa Sadi, do G1. Onofre Jesus Sec é apontado pelo arquiteto Luiz Eduardo Visani como o principal encarregado pelas obras na casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer. Em depoimento, o arquiteto disse que Onofre, funcionário da Argeplan, acompanhou diariamente os trabalhos na residência de Maristela, em bairro Rico da zona oeste da capital paulista. Ele também contou que o funcionário da Argeplan foi destacado pela esposa do coronel Lima Filho, Maria Rita Fratesi, para coordenar e administrar toda a equipe que participaria das obras. Segundo o arquiteto, Maria Rita tratava constantemente dos detalhes dos reparos diretamente com Onofre. Outro empresário que forneceu portas e janelas para o projeto também tinha citado o nome de Onofre Sec como o principal executor da reforma, que a Polícia Federal apura ter sido bancada pela Argeplan. Onofre de Jesus Sec é tido como peça-chave na investigação. Isso porque ele era a pessoa de confiança do coronel Lima Filho. O funcionário da Argeplan também teria relações diretas com Arlon Viana, chefe de gabinete da Presidência da República aqui em São Paulo. Hoje, Arlon é o principal interlocutor do coronel junto a Temer. O arquiteto Luiz Eduardo Visani admitiu ter recebido R$950 mil da Argeplan em dinheiro vivo para efetuar a reforma. O coronel Lima Filho chegou a ser preso na Operação Scala, mas foi solto pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Ele nem chegou a prestar depoimento, alegando problemas de saúde. O velho amigo do presidente é apontado como intermediário do pagamento de pelo menos R$1 milhão a Michel Temer no inquérito que apura se o MDBista favoreceu empresas do setor portuário. Lima Filho e o Planalto negam as acusações. O ex-presidente Lula será interrogado na próxima quinta-feira no processo em que é réu na Operação Zelotes, que corre na Justiça Federal de Brasília. O interrogatório está marcado para as 9 da manhã por videoconferência, já que o petista cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril. Segundo o Ministério Público Federal, Lula teria interferido na compra de caças da empresa sueca Saab pelo governo brasileiro e na prorrogação de incentivos fiscais destinados às montadoras de veículos por meio de medida provisória. O Ministério Público de São Paulo mandou arquivar, por falta de provas, a denúncia de Caixa 2 contra o ex-ministro Aloysio Mercadante, do PT. A suspeita era de que ele teria recebido R$250 mil não contabilizados para a campanha eleitoral de 2010, quando concorreu ao governo de São Paulo. A acusação foi feita pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, um dos delatores da Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sexta-feira, 4 de março de 2016, Lula é coagido a depor na Polícia Federal. Como não havia se recusado a depor, coerção sem sentido. O juiz Moro disse ter determinado a coerção para evitar tumultos. Então já estava marcada para 9 dias depois a grande manifestação pelo impeachment, o 13 de março. Não há coincidências, há tática e estratégia.
Política e comunicação, judiciário e mídia se retroalimentando. A coação atiçou noticiários, ânimos e a manifestação. Só agora, 4 anos, 3 meses e 227 coerções depois, o Supremo decidiu. Está proibida a condução coercitiva para interrogatório. Não há coincidências. Lula já está preso e, embora tardiamente, agora há o risco de se atingir amigos e parceiros de classe. Não há coincidências. 3 dias depois do 13 de março, Moro vazou conversa entre Lula e Dilma. Dilma não era investigada. E a gravação ultrapassou em mais de 1 hora o tempo legal determinado. No Supremo, Teori Zavascki e Marco Aurélio Melo definiram tais ações foram ilegais. Mas o Supremo não agiu. Outra vez, era preciso atiçar ânimos. Gigantesca repercussão das conversas e vazamento e o Supremo impediu Lula de ser ministro. Ministro, Lula teria foro privilegiado, seria o operador político às vésperas do impeachment. Sem Lula, 1 mês depois, se deu a queda de Dilma na Câmara. 11 meses depois, em situação semelhante, o mesmo Supremo manteria Moreira Franco ministro. Tempos de facilidade para uns, dificílimo para outros. O escritório dos advogados de Lula teve telefone grampeado. A operadora confirmou os grampos, conta Sérgio Rodas, no site Consultor Jurídico. O então relator da Lava Jato, Zavascki, repreendeu Moro, diz o conjuro. Moro alegou desconhecer grampos e prometeu, aspas, destruir as gravações. Não foram destruídas, só muito depois. Agora, no Encontro Brasileiro de Advocacia Criminal, a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins denunciou. Moro disponibilizou mais de 400 conversas nossas gravadas. Não há precedente de atitude tão violenta, tão antidemocrática em países democráticos. E foi assim que procuradores e polícia tiveram acesso às estratégias da defesa. Não há coincidências. Boa noite. O presidente da Audi foi preso na Alemanha pelo caso do Dieselgate. Rupert Stadler é acusado de fraude e propaganda enganosa pelo escândalo das emissões de poluentes de veículos a diesel do grupo Volkswagen, descoberto em 2015. O grupo teria usado um programa de computador ilegal em seus veículos que alterava as leituras das emissões de gases poluentes dos automóveis e utilitários a diesel fabricados pela empresa. A Audi, marca mais lucrativa do grupo Volkswagen, já havia admitido há 3 anos que seus motores a diesel estavam equipados com um dispositivo considerado ilegal nos Estados Unidos, que permitia que os carros ultrapassassem os limites de emissões. O Ministério Público da Alemanha anunciou que segue investigando mais 20 suspeitos, entre os quais figura outro integrante da diretoria da empresa no mesmo caso. Há 110 anos, os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil. Desde que o navio Kasato Maru atracou no Porto de Santos em 18 de junho de 1908, a integração da cultura oriental com a brasileira não parou mais. Pois é, aqui em São Paulo, o passado e o futuro dessa história parecem conviver em uma bela sintonia. É impossível não cair no clichê de que este é um pedacinho do Japão em São Paulo, mas é que das vigas de madeira até o barro usado para erguer essas paredes, tudo veio de navio de lá, para ser montado aqui no ano de 1954. O domínio, a técnica construtiva japonesa pelos marceneiros que tem uma tradição milenar em lidar com a madeira, né? A técnica de encaixe na sua construção, eles vieram e aplicaram aqui. Estamos no pavilhão japonês no Parque Ibirapuera. É quase um ritual. Todo representante do governo japonês ou seus parentes passam por aqui quando vêm a São Paulo. Segundo a tradição, é uma forma de respeito, né, ao povo brasileiro, que tão bem recebeu a comunidade japonesa. O atual imperador do Japão tem aqui um bonsai plantado aqui. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, quando esteve aqui, plantou também. O príncipe Akishino também plantou uma árvore aqui como lembrança.
E o que dizer do bairro da Liberdade, no centro, uma mini Tóquio fora da Ásia. Nesse caldeirão tem cultura oriental, música clássica, brasileiros, japoneses e manauaras, como a família da Keila. Nossa, eu gosto muito da culinária, né? De conhecer também esse ambiente acolhedor, eles são muito atenciosos. E a gente gosta de ver também as novidades que tem nas lojas, né? E por isso que a gente sempre vem aqui. A química tinha tudo para dar errado, afinal são culturas muito diferentes. Mas os livros de história não deixam dúvidas. Lá se vão 110 anos de amizade. E na São Paulo, que recebe todo mundo, também tem espaço para um Japão moderno. Aquele que olha para o futuro, mas sem abandonar dos aromas e sabores do passado. É o Japão que convida o visitante a adivinhar o gosto das tradicionais balinhas de goma em formato de urso, muito comuns por lá. A senhora pegou wasabi, não? Peguei, eu não sabia o que era. Peguei sem saber o que era, mas é gostoso. Ardeu muito a boca? Não muito, não. Achei interessante, bem bom sabor. O passeio pela Japan House na Avenida Paulista também pode ser olfativo e até afetivo, descobrindo coisas novas, inusitadas ou simplesmente revisitando lembranças. Esse aroma que você sentiu agora é do quê? Esse daqui me lembra casa, bebê. Te remeteu à infância, então? Sim, infância. Na cúpula do Mercosul, no Paraguai, o presidente Michel Temer defendeu os acordos do bloco sul-americano com a União Europeia e com a Aliança do Pacífico. Segundo Temer, as negociações iniciadas há 19 anos estão chegando a um fim com resultados positivos para os integrantes latino-americanos. A declaração do presidente brasileiro vai em sentido oposto ao expressado pela chancelaria do Uruguai, que declarou que o bloco deveria priorizar negociações com a China, já que as conversas com a União Europeia estariam distante de um desfecho. Temer também abordou segurança e crime organizado, que atinge diversos países do Mercosul, chamando de violência transnacional. Infelizmente, isso aflige nossas cidades, nossas famílias, nossos jovens. Tem um custo humano inaceitável, ao qual se agregam, convenhamos, perdas econômicas, que são extremamente preocupantes. Uma das ausências sentidas em Assunção foi a do presidente argentino Maurício Macri, representado pela vice-presidente Gabriela Michetti. Macri abriu mão de ir à cúpula por conta da crise cambial que atinge a Argentina, além da demissão do presidente do Banco Central e dos ministros da Energia e Produção. E de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o preço do diesel ainda não sofreu a queda prometida pelo governo na negociação com os caminhoneiros. Na semana passada, o preço médio do diesel estava em R$ 3,43, com redução que não chega à metade dos 46 centavos por litro estimada pelo governo. O valor é apenas 0,15% inferior ao praticado na semana anterior à greve. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa manutenção dos preços do diesel em nível mais alto que o prometido é mais um fator que comprova a total inabilidade do governo ao lidar com a greve dos caminhoneiros. A justificativa para os preços mais altos passa pelos estoques, o ICMS que foi reduzido em apenas alguns estados, a resistência do varejo em promover o corte, até porque, na verdade, não há qualquer respaldo legal para o tabelamento. Pode simplesmente não ocorrer esse repasse, essa redução do preço do diesel. A gasolina vem sofrendo cortes há vários dias no atacado e o consumidor ainda não sentiu qualquer diferença. Mas, enfim, é acompanhar para ver se por aí vem alguma mudança. Enquanto isso, o tabelamento do frete, já questionado pelo CAD, será alvo até de discussão no Supremo, que recebeu uma ação de inconstitucionalidade, já que a determinação de um valor mínimo acaba com a concorrência de mercado
mercado, pode impor valores superiores ao lucro das empresas que contratam o transporte de mercadorias, além de não respeitar prazos e condições que poderiam definir preços diferenciados. Seria muito melhor que o governo tivesse tentado algum tipo de acerto com a Petrobras, sem que isso caracterizasse uma intervenção direta na política de preços, para esticar os prazos de reajustes ou então tivesse antecipado um corte de tributos. O que não dava era para ficar contra a parede, negociando condições que podem ser inviáveis na prática e tiveram um custo enorme para a economia. Foi uma trava no processo de retomada do crescimento que está levando a uma piora geral das projeções, até de inflação. Isso pela pressão de preços que veio com o desabastecimento e a perda de mercadorias durante a paralisação. O custo para as contas públicas também será muito pesado. Mais que isso, mesmo com o discurso de não intervenção na política da Petrobras, o presidente Pedro Parente, uma reserva aí de credibilidade, deixou a estatal. Foram perdas para todos os lados que só reforçaram as incertezas quanto às perspectivas da economia, já prejudicadas pelas indefinições do quadro político. Boa noite. E agora vamos falar de Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Pois é, Gabriel, pela manhã, nos jogos, a Suécia ganhou da Coreia do Sul, já a Bélgica goleou o Panamá, estreante na Copa, um resultado que já era esperado, Celso? Boa noite. Boa noite, Estela. Favorita, Pois é, de fato, os belgas entraram em campo como grandes favoritos diante dos panamenhos. E os centro-americanos até que deram trabalho no primeiro tempo, mas no segundo, com o Lukaku em jornada inspirada, comandou a vitória por 3-0. Já a Suécia precisou da ajuda do árbitro de vídeo para derrotar os sul-coreanos. Vamos aos gols. Coreia do Sul e Suécia completaram a primeira rodada do Grupo F e teve a atuação do árbitro de vídeo na partida. O juiz Roel Aguilar, de El Salvador, não assinalou o pênalti de Kim Min-woo em Clayson. Logo em seguida, ele parou o jogo e, depois de ver o lance no vídeo, decidiu dar a penalidade a favor dos suecos. Na batida, o zagueiro Granqvist deslocou o goleiro e fez o único gol do jogo e ficou assim, Suécia 1, Coreia 0. Panamá e Bélgica abriram o grupo G, gols só no segundo tempo. Na volta do intervalo, Mertens pegou uma sobra de bola no bico da grande área e mandou o voleio de primeira, mais um golaço na Copa do Mundo da Rússia. Aos 23 minutos, De Bruyne recebeu o passe de Hazard e cruzou na medida de 3 dedos para Lukaku de cabeça ampliar o marcador. 2-0. E aos 29 minutos, De Bruyne roubou a bola e tocou para Hazard. O camisa 10 puxou o contra-ataque e passou para Lukaku definir o placar. Bélgica 3, Panamá 0. Tá aí a comemoração da Bélgica no último jogo do dia. Olha que sufoco passou a Inglaterra para vencer a Tunísia, Celso? Estela, foi dramática a estreia inglesa. O gol que garantiu a vitória só aconteceu aos 45 do segundo tempo, quando o empate já parecia definido. Foi o segundo de Kane no jogo. Confira. No primeiro tempo, o time inglês abriu o placar após o escanteio. O goleiro Hassen, da Tunísia, defendeu uma cabeçada, Harry Kane aproveitou o rebote e mandou para dentro. 1-0 para a Inglaterra. Aos 34 minutos, Walker fez pênalti no tunisiano Youssef. Sassi bateu e deixou tudo igual. 1-1. Nos acréscimos da etapa final, Maguire desviou o escanteio e Kane, bem posicionado, completou. Inglaterra 2, Tunísia 1. E olha, o brasileiro anda meio desanimado com a Copa do Mundo. Ontem, na estreia do Brasil, em protesto, teve torcedor que preferiu comprar camisa sem o símbolo, Celso. Mas, compreensível. E também teve quem trocou o jogo por outra atividade, dando só uma espiadinha na partida. Em tempos de futebol e política em alta, essa moda retrô tá caindo, como uma luva. Eu acho que não ter o símbolo da CBF hoje pesa bastante, né? Então eu preferiria essa com as
com as 2 estrelas, né? São os 2 campeonatos. É bom nem falar do problema de política. Como falar em futebol é melhor. Nessa loja em São Paulo, a cada camiseta oficial são vendidas 30 de seleções passadas. É verdade que o preço também ajuda. Essas das Copas anteriores saem por cerca de R$100, enquanto a oficial vale em média R$250. Eu achei que seria legal comprar uma, mesmo com essa crise toda, a gente abrir mão para chegar nessa hora e torcer bem para o nosso time. Então é isso, todo mundo falando de Copa do Mundo, todo mundo com a cabeça no futebol. Não, peraí, nem todo mundo, porque enquanto o Brasil joga, tem gente que se joga, salta no rapel. O pessoal aqui não gosta muito do futebol não, viu? A gente tá aqui curtindo, a gente tá com bandeira, tudo, mas olhar pro futebol lá, a gente só quer ouvir o gol daqui, né? Queria dizer que eu estava lamentando muito que não estava vendo o jogo da seleção brasileira na sua estreia na Copa do Mundo, mas aí eu arranjei um jeito de compensar isso, né? Então tchau, vai lá. Uou! Enquanto a bola rolava entre Brasil e Suíça, as ruas de São Paulo ficaram assim, tranquilas. No posto de gasolina, o pessoal de plantão mais de olho na TV. Na Avenida Paulista, bem mais vazio que o comum. Ainda assim, na hora do jogo, tinha gente passeando, andando de skate, de bicicleta. Eu tô acompanhando o jogo pelos telões, mas eu não me importo muito com futebol. O esporte pra gente é mais importante, né, do que só assistir na TV. Mas tem quem não queira nem ouvir falar de jogo de futebol, nem do Brasil, nem de ninguém. E aí a solução chama-se cinema. O conjunto de escândalos da CBF me deixaram um pouco desanimado com essa história de Copa e tal. Então vai ao cinema. Exato. Aí faço uma coisa proveitosa. Em campo, na verdade, a seleção não correspondeu muito, né? Não foi um dia muito inspirado para a seleção, né? Não mesmo, Estela. O Brasil não jogou bem, ficou apenas no empate com a Suíça. E se Felipe Coutinho marcou um golaço para a seleção, a zaga falhou e os suíços empataram num lance polêmico, é verdade. Polêmica à parte, a vida é vida que segue, né? O Brasil retornou aos treinos já nesta segunda-feira. Agora, o último empate na estreia de Copas do Mundo foi em 1978. Tinha 40 anos que o Brasil não empatava numa estreia, né, Celso? Muito complicado isso, né? Quer dizer, não significa que o Brasil está eliminado. Claro. Obviamente. Além do mais, tirando assim o fanatismo de alguns torcedores, a dificuldade que seria o jogo com a Suíça, a gente já imaginava, né? A Suíça já começou no ataque logo de cara. E no comecinho do jogo fazendo uma pressão sobre a seleção brasileira, até que depois o Felipe Coutinho na sequência acertou um belo chute para marcar um golaço. Antes o Paulinho, a gente vê ali, já tinha perdido um gol para a seleção brasileira, né? Quase debaixo do gol, ele perdeu a chance. Mas aí o Felipe Coutinho, olha, marcou um golaço para fazer 1-0 para o Brasil. A gente revê aí o gol marcado pelo Felipe Coutinho, um belo gol. Um gol que imaginava-se que o Brasil ia ficar muito mais leve em campo. Acreditar, né? Exato. Foi até melhor que a seleção da Suíça no primeiro tempo, mas no segundo tempo começou a dar muito espaço para o time suíço. E aí, nesse lance, numa cobrança de escanteio, o Zuber subiu, empatou o jogo. Os brasileiros reclamaram muito desse empurrão no Miranda, entendendo que houve falta no lance. Mas para a FIFA, por exemplo, o árbitro acertou. No comunicado hoje, disse que verificou a imagem, teve contato com o árbitro de vídeo e eles entenderam que o lance foi normal. Certo, o Tite também, para não falar ele até falou que poderia ter tido a falta, mas disse que não é para o Brasil reclamar. Isso, tem que mostrar futebol, então. Exatamente isso. A gente vai rever o lance, ó. Claro que num lance de câmera lenta fica muito claro o empurrão. Mas no momento do jogo, a bola rolando, não tem esse... mal desloca o Miranda. Então o Tite sabe que não adianta reclamar, a seleção precisa jogar mais e é melhor assim mesmo para que esse choro de torcedor e jogar futebol, que é o que a gente espera, e o Brasil ficou devendo. Especialmente o Neymar. O Neymar pode jogar muito mais do que ele tem jogado. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa noite. Até amanhã. Amanhã tem mais Copa do Mundo. É com você, Gabriel. Aqui em São Paulo, o encontro promovido pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar reuniu os principais pré-candidatos à presidência da República. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB, elogiou o legado do governo Temer, mas evitou defender o próprio presidente. Disse estar otimista quanto à confirmação do seu nome para ser o candidato do partido. Defendo, cito, o que foi feito, defendo a recuperação da economia brasileira, todas as reformas que são feitas e aquelas que estão em andamento,
temos uma lista de 15 prioridades. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, afirmou que torce para a liberdade do ex-presidente Lula o quanto antes, mas que tem divergências em relação aos rumos que o petista está impondo ao partido. Quanto à situação do país, afirmou que quem for eleito vai enfrentar momentos duros. Nós vamos ter que entrar numa agenda de corrigir, de arrumar a casa, que é uma agenda muito complexa e dura no primeiro momento. Reduzir despesa e aumentar a receita. Marina Silva, da Rede, disse que a reforma trabalhista precisa de reparações e negou que tenha escolhido um candidato a vice. A ex-senadora avaliou que o presidente do PPS, Roberto Freire, tenha credibilidade para assumir o papel, assim como o colega de partido, Eduardo Bandeira de Mello. Eu quero alguém que seja complementar para esse momento histórico que o Brasil está vivendo. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, disse que quer ser um presidente honesto, cristão e patriota. Afirmou que conta com o apoio de 60 parlamentares que, segundo ele, não querem manter a política do toma lá da cá. Na entrevista coletiva, se posicionou contra a concessão de um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Eu espero que isso não venha a acontecer, afinal de contas, né? Ele não tem os requisitos mínimos ainda de se mudar um regime, se bem que está buscando um habeas corpus. No meu entender, seria um esculacho da justiça brasileira. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB foi o último a falar no encontro. Disse que, neste momento, não está preocupado com as pesquisas eleitorais. Enfatizou que no dia 1º de janeiro, se for eleito, vai encaminhar algumas reformas para o Congresso Nacional, como a previdenciária e a reforma política. Ele minimizou a crítica feita ao presidente Temer no fim de semana, quando afirmou que faltava legitimidade ao MDBista. Eu disse isso, não é para tirar os méritos do atual governo nem do presidente, é para mostrar que é difícil mesmo você, em final de governo, sem ter vindo do voto popular, você poder implementar reformas que o país precisa e não pode adiar mais. A corrida eleitoral para o governo de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é Paulo Scaff, presidente licenciado da Fiesp e pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo. Muito obrigada, Scaff. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos. Scaff, corrida eleitoral, né? Isso não é uma novidade para você, que já concorreu em 2010, em 2014 e a vitória ficou para o candidato do PSDB. Na sua análise, o que é que pesou aí? A força política do partido, do PSDB, no estado de São Paulo? Ou, no caso agora, com João Dória à frente nas pesquisas Ibope, Datafolha, o que pesa é a força política de João Dória? Não, na verdade, eu só tenho a agradecer ao eleitor de São Paulo que tanto em 2010 eu entrei na política e não tinha nenhum padrinho, era desconhecido e mesmo assim saí com mais que 1 milhão de votos. Eu entrei com um traço e saí com mais do que 1 milhão de votos em 2010. Já em 2014, a minha votação foi quase 5 milhões de votos. Foi uma construção sendo feita e agora, novamente, eu sou candidato a governador. E assim como fui em 2010, assim como fui em 2014, eu nunca tive dúvida daquilo que é o meu objetivo. Eu nunca quis ser prefeito, nem presidente, nem vice-presidente. Sempre o meu foco foi contribuir com o meu estado como governador. E por que você quer ser governador de São Paulo? Olha, eu creio que, a exemplo do que eu consegui fazer ao longo desses anos, presidindo as maiores entidades do mundo, que é o SESI, SENAI, SEBRAE, Fiesp, Ciesp, fazendo com que essas entidades se tornassem referência internacional. Hoje nós temos o SESI, o SENAI de São Paulo, ganhando competições internacionais de conhecimento, de esporte, de cultura, enfim. Da mesma forma, eu gostaria que o estado de São Paulo fosse um estado, um exemplo a ser seguido, não só por outros estados brasileiros, mas até por outros países do mundo, na qualidade da sua educação, para que as crianças aprendessem na escola pública do estado, na eficiência da segurança pública, na eficiência do serviço de saúde, na infraestrutura, no transporte público. Então,
o meu objetivo, se os eleitores de São Paulo me derem uma oportunidade e se for da vontade de Deus e eu for governador, realmente eu vou transformar esse estado numa referência, num bom exemplo a ser seguido pelo Brasil e pelo mundo. Bom, como você não teve ainda uma experiência política na administração pública, você vai poder usar, Paulo Scaff, seus feitos na presidência da Fiesp, as campanhas contra altos impostos, ou juros altos que vocês desenvolveram, ou mesmo as plataformas educacionais, como você acabou de falar, do Sistema S, do SESI, do Senai. Você vai poder usar isso na campanha como feito seu? Vai poder usar pela lei? Você sabe, Maria Lídia, na verdade, melhor do que 1 milhão de palavras é um exemplo. Eu não tenho discursos, eu tenho feitos. Inaugurei mais do que 120 escolas de primeiro mundo. Mas vai usar isso? Pode usar isso na campanha? Essa que é a minha pergunta. É natural, Se você realizou, por que é que um governador que está no cargo para sua reeleição pode contar os feitos que fez como governador? Um prefeito pode contar o que fez, um político pode contar o que fez na sua vida. Eu não vou poder contar o que eu fiz na minha vida? Eu, durante 13 anos, presido essas entidades com realizações comprovadas e reconhecidas no estado e fora dele. Em todos os cantos do estado de São Paulo, você tem uma escola de primeiro mundo do SESI, do Senai, você tem campeões brasileiros do esporte que são atletas do SESI, trabalhos iniciados por nós. Aqui a Gazeta, todos os dias no seu jornal, tem no fundo o prédio da Fiesp, iluminada com a galeria digital Paulista, da Fiesp, que nós aqui colocamos. Aos domingos, temos o Domingo na Paulista, gratuitamente para milhares de pessoas, todos os domingos, o mesmo na Zona Leste. Isso tudo são feitos reais, não é discurso, não é conversa mole. Né? Agora, uma questão do seu partido, o MDB. Lideranças do MDB têm aconselhado Henrique Meirelles a se distanciar de Michel Temer e falar mais dos feitos dele, das qualidades pessoais, etc., para ele conseguir deslanchar e subir nas pesquisas. Paulo Scaff está sendo aconselhado a manter distância de Michel Temer para não haver aí nenhum problema de contaminação da impopularidade dele com a sua candidatura? Você sabe que essa história de padrinhos já não deu certo no Brasil. Eu entrei na política em 2010, fui candidato, como nós falamos, em 2014, sou pré-candidato agora ao governo de São Paulo, nunca tive padrinhos. Na realidade, eu sou candidato, se for eleito, eu serei o governador. Imagens partidárias, todas são muito ruins, de todos os partidos. Falar que a imagem do PSDB é boa é péssima, a imagem do PT é péssima, do PP é péssima, do MDB é péssima. Então o eleitor, principalmente num cargo majoritário, como é o caso do governo de São Paulo, vai votar na pessoa. Quem é esta pessoa? É uma pessoa que na sua vida foi idônea, realizadora, corajosa, mostrou com feitos concretos. Enfim, o que o Estado precisa é isso. Agora, nome de terceiros, por mais importância que tenha, ou questões partidárias, são menores. Até porque eu, por exemplo, na questão de coligação, eu não estou fazendo concessão nenhuma. Talvez saia com uma pequena coligação ou até com chapa pura. Mas isso não é contraproducente em termos de tempo na TV? Você vai ter menos da metade do tempo dos seus adversários que estão fazendo ótimas alianças? Para mim, uma ótima aliança é um partido que queira me acompanhar para um bom projeto para São Paulo. Agora, por troca de cargos, por troca de favores, por vantagens financeiras de qualquer tipo que seja e tal, isso não é uma troca que me interesse. Na verdade, qualquer projeto, qualquer partido que queira nos acompanhar pensando em São Paulo, porque a minha preocupação não é com partidos políticos, não, a minha preocupação é com o Estado de São Paulo. Eu quero governar São Paulo e quero governar São Paulo com uma equipe descompromissada, amarrado com compromissos de coligações políticas. Eu quero pessoas idôneas, pessoas competentes e que façam um governo que realmente dê resultado às pessoas. Então, sinceramente, eu não tenho nenhuma preocupação. Prefiro ter 1 minuto e 1 minuto e meio a menos e estar leve e poder fazer aquilo que seja melhor para o Estado de São Paulo. Bom, Bolsonaro fez referências muito simpáticas a seu nome, a você. Ele disse até que Paulo Scaff era o único nome possível dele fazer coligação
em São Paulo e diz que gosta de Paulo Scaff e que tem certeza que Paulo Scaff gosta dele. Eu quero saber se esse bem-querer é recíproco, se Paulo Scaff tem afinidade com Jair Bolsonaro, com aquilo que ele expressa. Olha, na verdade eu só tenho que agradecer ao Bolsonaro quando faz uma referência a mim de forma simpática, respeitosa, dizendo que sou uma pessoa realizadora, competente, séria, trabalhador, honesto e tal. Só tenho a agradecer. Agora, eu sinceramente eu não conheço o Bolsonaro, nunca estive pessoalmente com ele. E para presidente, quer dizer, eu agradeço a ele, tenho respeito por ele, até porque hoje... Pensa como ele? Até porque hoje nas pesquisas, Bolsonaro tem mais que 20%, isso significa quase 30 milhões de brasileiros. Eu tenho respeito pela opção desses quase 30 milhões de brasileiros. Agora, eu tenho um candidato, um pré-candidato a presidente da República, chama-se Henrique Meirelles, é o pré-candidato do MDB. Então a minha simpatia vai para o Meirelles, que é o candidato do MDB a presidente da República. Mas você não respondeu quando eu perguntei se existe afinidade na forma de pensar, segundo o que Bolsonaro tem expressado recentemente como candidato. Se Paulo Scaff tem as mesmas ideias que Bolsonaro expressa. Olha, na realidade, eu não conheço e nunca conversei com Bolsonaro. O dia que eu tiver uma longa conversa e o conhecer pessoalmente, com Bolsonaro eu tive um contato telefônico há uns 3 anos e nunca mais, nem por telefone, nunca estive pessoalmente numa conversa. A partir do momento que eu o conhecer, eu posso responder para você, olha, conheci as ideias dele, parará, parará. E além disso, hoje, como o MDB tem um pré-candidato a governador, que é o Henrique Meirelles, eu manifestar simpatia por um outro pré-candidato, no mínimo não seria ético com o partido nem com o Meirelles. Né? A última questão. Lideranças do PSDB têm dito abertamente que Paulo Scaff vai desistir da candidatura, vai apoiar o candidato João Dória para o governo de São Paulo e sairá em contrapartida candidato ao Senado com o apoio lançado pelo PSDB. Eu quero saber se já está tudo acertado nesse sentido. Absolutamente, isso não existe. Eu serei candidato a governador. Diferente do candidato do PSDB, que tinha dúvidas se queria ser candidato a presidente, a vice-presidente, a governador, ser prefeito, continuar na prefeitura, entrar, sair. Diferente o meu caso. Fui candidato em 2010 a governador de São Paulo. Fui candidato em 2014 a governador de São Paulo. E sou pré-candidato a governador de São Paulo. Estejam certos, no dia 7 de outubro estarei lá, na urna eletrônica, a minha foto estará lá como candidato a governador do estado de São Paulo, com muita honra. Muito obrigada, Paulo Scaff. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam também. Gabriel. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, encarregado de obra em sítio atribuído a Lula, diz que o petista cobrou obra no lago da propriedade em Atibaia. Misael Oliveira prestou depoimento como testemunha de defesa do empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Ele disse que Lula cobrou pela obra via o caseiro do imóvel, chamado de Maradona. Ele falava, o presidente está perguntando quando que vai ficar pronto lá, quando que vai mexer no lago, o que está acontecendo com o lago. E relatou que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, também fez alguns pedidos. A primeira-dama me pediu diretamente, ela me pediu algumas coisas, o presidente só através de recado, ele não deixou para mim para pedir nada. Então, em todas essas quartas, ela iria com segurança e nos finais de semana, e o presidente Lula via 2 vezes lá. Ao juiz, Misael disse ainda que os funcionários da obra tinham que trabalhar sob sigilo, sem crachás da OAS, na reforma da propriedade de Atibaia. Eles pediram para a gente manter sigilo, que a gente ia trabalhar no sítio do presidente. Vocês vão trabalhar no sítio do presidente, ninguém pode ficar sabendo disso, nem aqui na empresa, nem fora. Então a gente fica lá com essa ordem. E que a gente não usasse o uniforme da empresa, foi feito o uniforme para a gente, seu nome da empresa. E quem também prestou depoimento foi o ex-presidente do PT, Rui Falcão. Ele falou como testemunha de defesa de Lula. Durante o interrogatório, o juiz Sérgio Moro chegou a interromper o petista, dizendo que ele estaria fazendo propaganda de Lula ao dizer que o ex-presidente era vítima de perseguição política.
Eu vou pedir que sejam feito aí questões de perguntas de fato e não é propaganda política aqui, viu, senhor Rui? Rui Falcão disse não conhecer nenhum ato ilícito praticado por Lula com o objetivo de comprar apoio parlamentar, nomear dirigentes da Petrobras ou para receber vantagens indevidas. Este processo investiga se o ex-presidente recebeu o sítio de Atibaia, além de reformas, como propina das construtoras OAS e Odebrecht. Lula nega a acusação e diz não ser o dono do imóvel. A Polícia Federal indiciou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, por corrupção passiva e o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, por corrupção ativa. Para o delegado responsável pelo caso, há indícios suficientes de que 4 executivos do grupo corromperam Marcelo Miller quando ele era procurador para obter ajuda para a delação premiada do grupo. Por causa disso, em setembro do ano passado, antes de deixar o cargo, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a rescisão das delações destes 4 executivos da JIF, entre eles os irmãos Batista. A fabricante de refrigerantes Dolly anunciou hoje o fechamento de sua fábrica em Tatuí, interior paulista, e a demissão de 700 trabalhadores. A empresa está sem dinheiro para pagar seus funcionários após suas contas serem bloqueadas pela Justiça durante o processo em que o dono, Laerte Codonho, é acusado de sonegar cerca de 4 bilhões de reais em impostos. A Dolly ainda possui 2 unidades, uma em Diadema e outra no Rio de Janeiro, mas como não consegue vender o produto a grandes redes varejistas por causa das contas bloqueadas, a distribuição está sendo afetada. Últimos dias de outono e as temperaturas estão amenas aqui na capital paulista. Pois é, mas o fim de semana foi gelado e hoje os termômetros ficaram entre 13 e 21 graus. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. Em quase todo o Brasil, o ar seco afasta chuvas e deixa o tempo aberto e firme. Só que no centro-sul do país, a massa de ar seco de origem polar, apesar de já estar perdendo força, ainda pode provocar geada nas áreas serranas lá da região sul. E no leste do sudeste, o vento marítimo ainda espalha muita nebulosidade. Mas chuva mesmo só no litoral nordestino, principalmente ali na Bahia e nessa faixa mais ao norte do país. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Curitiba, mínima de 9 e máxima na casa dos 20 graus amanhã. Em Brasília, não deve fazer mais que 24 graus à tarde. Em Vitória, o dia fica um pouco mais nublado e as temperaturas entre 16 e 26 graus. E em Salvador, apesar da chuva a qualquer momento, a máxima vai aos 28. E o tempo segue firme em todo o interior paulista com temperaturas em elevação, viu? Já na faixa mais ao leste, o que inclui aqui a capital, o vento que sopra do mar ainda favorece a formação de muitas nuvens e o sol aparece por breves períodos. Só no nordeste do estado que pode chover de forma bem pontual e passageira. Teremos máxima de 28 graus em Votuporanga, mais ao norte do estado, e de 27 nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. Já Caraguatatuba, no litoral, vai ter uma terça-feira fria com mínima de 16 e máxima só de 19 graus. Para a capital, não há previsão de chuvas e as temperaturas ficam agradáveis no período da tarde. Olha, nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã de 23 graus, com muitas nuvens. Aí na quarta, a máxima se mantém, mas o tempo fica mais aberto. E na quinta, pode fazer até 25 graus por aqui, com muito sol e pouca nebulosidade. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá.